Bom, conforme combinado, então, moçada, a gente ia falar de gráficos hoje, né? Eu começo aqui com um gráfico de Fórmula, do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2003. É velho, mas é assim, é o único que eu achei mais interessante, que tem umas coisas que eu gostaria de discutir com vocês, porque, veja, vamos lá, é um gráfico. Primeira coisa, então, é um gráfico, e aí eu estou te dizendo como é que se deve abordar um gráfico para poder ler a informação que ele te fornece de um jeito completo, tá? Porque é muita informação de uma vez só, moçada. Você vê? Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corredores lá, né? Acho que dá para entender que assim, do que esse gráfico está falando? Bom, é a pontuação dos corredores ao longo do campeonato de 2003, né? Corrida a corrida. Não é um gráfico igual os da cinemática, que na horizontal está o tempo, mas é muito parecido, porque assim são as corridas sucessivas aí, a primeira, depois a segunda, depois a terceira, né? Conforme elas foram acontecendo. O que me permite entender o que eu tenho que entender nos gráficos da cinemática, que é o fato de que tudo que está mais à esquerda no gráfico é antes, o que está mais à direita é depois, tá? Como é muita informação, moçada, como é muita coisa para se ler de uma vez só, a dica que o tio te dá é a seguinte: bom, você já entendeu do que o gráfico vai falar? Se não entendeu, entenda do que o gráfico vai falar, e aí você tampa o gráfico. E vai ler esse gráfico da esquerda para a direita, igual você lê um texto. Porque, como eu disse, o gráfico conta uma história que vai, né, que a esquerda é antes, a direita é depois. Então, começa a ler o do antes para o depois para entender a sequência que está acontecendo. Tá certo? Então, você vai lá, tampou o gráfico, aí abre a primeira corrida lá. Bom, estou vendo ali que. É... Olha, parece que foi o Barrichello. Não, não foi o Barrichello, não. Que linha é foi o tal do David Coulthard que ganhou a primeira corrida, porque uma vitória dava 10 pontos na época, ainda dá, né? Um cara que ganha 10 pontos ali, parece que logo na primeira corrida tem a linha do tal do Coulthard está com 10 pontos, o Montoya, não sei se foi o segundo ou terceiro, porque o gráfico, né, não dá muito para entender. O Barrichello, tadinho, está lá embaixo, agora que eu vi, né? Tem Alonso no meio, tem uma baguncinha aí com esses 8 pilotos ali, né? Segunda corrida, olha só, tem um cara despontando lá, é o tal do Kimi Raikkonen, né? O cara foi bem, né? Tá lá, já distanciou dos outros. O tal do David Coulthard, que ganhou a primeira, não fez nenhum ponto na segunda, repara, né? O gráfico dele está estabilizado no 10. Tem um amarelo aí também, que eu não, o tal do Montoya, não sei, mas né, tinha ido bem na primeira, não foi tão bem na segunda, porque do gráfico dele também não sei se chega a subir um ponto ou dois, mas né, também está meio estabilizado lá. E aí, moçada, assim você faz, né? Você vai lendo né, passo a passo ali, é, da esquerda para a direita, como eu estou falando. Você repara que parece que tem uma hora que parece que o tal do Raikkonen, né, desponta lá, vai lá para cima no campeonato, mas logo depois o tal do Schumacher, famoso Schumacher, vai chegando junto, passa, ó, na corrida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o Schumacher estava atrás ainda, na corrida 8 ele já passa do tal do Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen, depois que foi ultrapassado, teve uma coisa que ele não pontuou, e aí o Schumacher distancia. Dá para entender essas coisas, moçada, olhando para o gráfico? Não. Ó, Schumacher passou o Raikkonen, é o gráfico vermelho e o gráfico cor-de-rosa ali, né? Na corrida seguinte, o Schumacher fez pontos e o Raikkonen não fez, quer dizer, o Schumacher abre distância. E a distância dá para ver ela aqui, né? Dá para ver literalmente como uma distância no gráfico, tá? Seguindo, né? Tem aí, quer dizer, tem alguns pilotos que chegam perto. Quem que é esse roxinho aqui? É o Ralf Schumacher, é o irmão do Schumacher, o irmão do Schumacher, né? Depois vai ficando meio para trás, o Montoya volta a ameaçar, chega perto dos caras. Você vê que ó, tem um momento aqui que o campeonato fica completamente bagunçado, os caras estão muito próximos, né? Tem 3 corredores aí com uma pontuação muito próxima um do outro, mas o grande Schumacher, né,
termina o campeonato 1 ou 2 pontos acima do Raikkonen aqui, né? Na última corrida, que é a corrida de Suzuka, o Schumacher consegue terminar à frente do Raikkonen e se sagra campeão daquele ano lá, tá? O que eu quero discutir com você sobre este gráfico, além de como você lê um gráfico, né? Como ler um gráfico sem se confundir, porque é muita informação de uma vez só. Se você quiser olhar para ele como ele está aí, né? Pá, como uma imagem sem fazer análise, né? Sem separar em partes, acho complicado. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é importante de entender aqui, que é o seguinte. Olha só, deixa eu pegar aqui um ponto que esteja bem localizado em cima das linhas aqui. Esse gráfico tem um erro conceitual muito grande, mas porque ele tem um formato que é um formato muito comum de aparecer e aparecer sem que seja errado, mas para esse caso é errado sim. Olha aqui, ó, olha o Schumacher aqui, olha essa linha do Schumacher aqui, indo de 81 pontos para 91 pontos. Ele deve ter feito aqui na corrida dos Estados Unidos, né? Ele ganhou 10 pontos aqui, né? Ele estava na corrida da Itália, ele tinha chegado a 81, na corrida dos Estados Unidos, Stati Uniti, ele chega a 91 pontos, né? Tem um erro nesse gráfico, porque desse jeito que está descrito aqui, moçada, estou pegando esse caso em particular, mas é o gráfico inteiro que tem esse problema, né? Esse gráfico está me dizendo que o Schumacher, em algum momento, esteve com 82, 83, 84,5, 85,723, 89, até o 91 pontos. Quer dizer, ele está dizendo que ele passou por todos esses pontos aqui, intermediários entre 81 e 91, e não é verdade. Porque o Schumacher está com 81 pontos até a hora que ele cruza a linha de chegada na corrida dos Estados Unidos e automaticamente vai de 81 para 91. Então, esse gráfico não poderia ser um gráfico contínuo. Justamente porque um gráfico contínuo está me dizendo que o cara teve um momento com 82, 83, 84 pontos. E não é verdade. Ele foi de 81 para 91 direto. É meio como um salto quântico que a gente, né? Acho que vocês estão acostumados a ouvir essa conversa hoje em dia, geralmente é na forma de balela, né? Cuidado com essa coisa. Coaching quântico. Nossa, o coaching já é um troço delicado, né? Complicado. Quântico ainda, nossa, da quantidade de bobagem por metro quadrado ali, vai ser um negócio incrível. Aqui tinha que ser quântico. Aqui o cara tinha que sair do 81 e ir direto para o 91 sem passar pelos valores intermediários. E o gráfico passa pelos valores intermediários. Então, conceitualmente, esse gráfico tem esse equívoco aqui. Tudo bem? Esse gráfico já respeita um pouco mais, mas, de novo, né? Deixa eu entender primeiro do que o gráfico fala, depois eu tampar o gráfico da esquerda para ler da esquerda para a direita, porque é um gráfico onde na horizontal aqui eu tenho tempo. Então, aqui eu tenho janeiro, aqui fevereiro, março, abril, né? Da esquerda para a direita, eu vou do mais cedo para o mais tarde, do antes para o depois, né? Então, eu vou ler da esquerda para a direita. Mas primeiro eu vou entender do que o gráfico está falando. Tem um gráfico verde que fala de precipitação média. Precipitação média é chuva, quantidade de chuva. E o gráfico azul, que é a linha, fala de umidade do ar. Tá? Tampa o gráfico. Janeiro tem uma precipitação de, deixa eu ver aqui, qual que você, bom, esquece, ia falar uma bobagem, quase 250 milímetros, e a umidade do ar é um pouco mais de 75%. Depois a umidade sobe, a precipitação baixa, curioso, né? Mas veja, o gráfico azul aumentou, o gráfico verde vai dar uma caída aqui, a precipitação vai para quase, sei lá, 215, 220 milímetros, e a umidade sobe um pouquinho, vai para uns 77, 78, sei lá, né? Depois a umidade cai, desculpa, a precipitação cai, a umidade volta para o valor inicial, ó, o valor está mais ou menos aqui no valor inicial, dos 76 por aí, né? A umidade cai abaixo de 200, e assim vamos nós, se a gente quer entender
a historinha que o gráfico te conta. E como é um gráfico com tempo embaixo, ele está te contando, sim, uma historinha. Repara aqui o seguinte, né, moçada? Toda vez que o valor cai, o gráfico cai. E aí, de agosto para setembro, né, parece que o período aqui, junho, julho, agosto, é o período de seca nesse lugar aí que nós estamos estudando, talvez seja um lugar no Brasil, né? Porque no Brasil esse é o período de seca. Aí em setembro os caras começam a plantar de novo porque volta a chover. Mas veja você que assim, em setembro chove 50 milímetros comparado com janeiro, fevereiro, com dezembro, janeiro, que está quase em 250, em dezembro está em 250 milímetros, é um quinto, né, das chuvas dos outros meses aqui, de dezembro e janeiro que eu estou falando, né? Mas já, a planta já dá uma, né, já está na hora de plantar, porque senão depois também você esperar para plantar em dezembro, chove para caramba em dezembro, a planta começa a germinar, já já vai encontrar um período de seca, então não é o ideal, dependendo da planta. Não importa, estou discutindo aqui com vocês coisas que eu tenho na minha cultura por conta de ter um tio que era sitiante e me lembrei aqui e acabei me empolgando. O que importa aqui é a leitura do gráfico, né, moçada? É essa aqui, né? Um gráfico linear. Essa umidade, ela poderia ser linear? Olha, cara, a umidade relativa aqui, esses valores que estão aqui são valores médios do mês também, né? Eventualmente, em algum dia de abril, por exemplo, a umidade pode estar acima de 75% e alguns dias deve ter estado abaixo, né? E aí é mentira dizer que a umidade foi linearmente de 76, 77 para 75 de março para abril. Porque, como eu disse, né? Se eu colocar aqui, em vez de colocar março e abril, eu colocar os dias de março e os dias de abril, sei lá, começa aqui em 15 de março e aqui 15 de abril, metade do mês de março. O gráfico deve ter feito um troço meio assim, né? Honestamente falando, tá? Mas aí também, assim, né, a umidade não é um negócio que altere de maneira abrupta sem passar pelos valores intermediários. Ela sempre vai linear, né? Por mais que o gráfico não seja assim uma reta entre um mês e outro, ele seja um pouco mais ondulado, né? A umidade já me parece já é uma grandeza aí que é mais fácil, é mais lógico, não é mais fácil, né? É mais lógico colocar esse gráfico com uma linha ligando os valores que você tem aí. Tá? Já não é mais tão errado como era lá com os pilotos, né? Com a pontuação dos pilotos. Tudo bem, moçada, até aí? Sim. Esse aqui é o Sim. gráfico do nosso amigo dólar. Olha só que legal. Eu botei aqui o intervalo de 1/1 de 2020, 1º de janeiro de 2020, até quinta-feira, que foi quando teve pregão pela última vez, né? Feriado e fins de semana, a bolsa, as cotações de dólar, nada disso funciona. Repara que nós estamos aí ao longo do ano, o bagulho tá aumentando, né? Obviamente tem um componente coronavírus aí influenciando, né? Se fosse só isso, seria bom. Aí lá embaixo, moçada, dá uma olhada aqui, né? Eu tenho um gráfico que vai desde 2015 até agora 2020. Repara que em meio de 2015 e começo de 2016 tinha uma zona aqui, né? O dólar ficou num valor razoavelmente alto. Lá no gráfico que eu achei, você coloca o mouse em cima, assim, ele te fala quanto que era e que dia que você está com o mouse em cima. Mas dá para entender, né? Lendo da esquerda para a direita, que houve lá. 2015 estava num valor moderado, dá uma subida alta, depois cai um pouquinho, depois sobe de novo, depois cai para nunca mais voltar a esse valor. Tem uma subidinha aqui no final né, de novembro, dezembro de 2016, começa 2017, tem uma quedinha, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas ó, estabilizadíssimo em 2017. 2018 começa a bagunçar de novo, né? Ó, aqui, por exemplo, vamos combinar, não tinha coronavírus aqui, né? Estou fazendo a crítica ao governo? Estou. Subiu de novo aqui, né? No final de 2018, dá uma caída, no final não, né? No meio para o final de 2018, dá uma caída,
2019 né, começa com um valor razoável aqui, está mais ou menos estável ao longo de 2019, no final dá uma subida boa aqui, né, e agora explodiu, né, foi lá para cima. Outro dia tinha uma brincadeira do papai Papudo, que vocês nem sabem quem é, né, cara? O ajudante do Bozo. Bozo vocês já devem ter ouvido falar. Ele fala assim: o dólar está a 5,60, que era um bordão dele quando eu perguntava para ele qual que era a hora, né? Que horas são? 5,60. Molecada, eu né, achava uma. 5,60 não é 5, é 6 horas tal. Mas essa era a piada, né? Enfim, nossa, eu tô nostálgico hoje, desculpa. Vamos lá, indo para gráficos mais parecidos com o que a gente vai encontrar aí logo menos, né? E aqui já com exercício. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas, num dia em que eles oscilaram. As ações oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Moçada, daí também é assim, né? O gráfico do valor das ações ser um gráfico que oscila ligando, né, um valor ao outro, também não é absurdo, porque me parece que o valor varia gradualmente, diferente dos pontos lá dos corredores de Fórmula 1. Então, fazer uma linha para representar o gráfico me parece uma ideia boa. Então, vamos lá. Às 10 da manhã, você vem aqui às 10 da manhã. Moçada, onde é que eu tenho 10 da manhã? Né? Deixa eu falar um negócio aqui que acho que é importante. Onde é que eu vou ter o valor 10 da manhã? Cara, 10 da manhã não está aqui. Porque entenda, o tempo está representado nesse gráfico nos valores que estão no eixo horizontal, ou seja, quanto mais para a direita, mais tarde, quanto mais para a esquerda, mais cedo. E aí, moçada, 10 da manhã não está só neste ponto aqui, porque qualquer lugar dessa reta que eu estou traçando aqui agora, ó, está igualmente, né, não está nem mais à esquerda nem mais à direita entre ele, comparando eles. Os pontos que eu selecionei ali estão todos na mesma vertical. E na mesma vertical, eu entendo que estou falando, né, se não vai nem mais para a direita nem mais para a esquerda, não muda o tempo. Então, qualquer ponto dessa vertical corresponde a 10 da manhã. Do mesmo jeito que qualquer ponto aqui nessa altura, os R$ 150 não está aqui. Os R$ 150 está aqui, ó. Opa, errei feio aqui, torto. Mas você está entendendo. R$ 150 está aqui. Então, se eu te pergunto, por exemplo, quantas vezes as ações atingiram o valor de R$ 150 neste dia? Ó, começa em 150, então tem uma vez já, depois vai para cima, né, tudo alto, 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 depois dá uma caída violenta aqui, um pouco antes das 16 horas ela volta a ter 150, a valer R$ 150, depois dá uma recuperadinha e volta a passar pelos R$ 150 para terminar em 200. Né? Então, foram 3 momentos onde as ações tiveram esse valor de R$ 150. Tá? Então, o importante é entender isso, moçada. Os valores que estão aqui no eixo X não estão só no eixo X. Né? Qualquer vertical corresponde ao mesmo valor do que está especificado no eixo X. E qualquer horizontal, né, da mesma altura, vai representar um mesmo valor disso que tiver aqui no eixo Y. No caso, é o valor da ação em reais. Tá? Mas vamos lá a pergunta. Nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes de acordo com a tabela. Então vamos lá, ó. Investidor 1 compra às 10, vende às 15. 2 compra às 10, vende às 17. 3 compra às 13, vende às 15 e por aí vai. Essa é a informação que está na tabela. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Bom, galera, vamos lá. Se eu lesse esse gráfico da esquerda para a direita, eu ia entender que das 10 até as 11 horas, subiu minha flechinha aqui, peraí. Das 10 até as 11 horas houve uma subida, depois das 11 até meio-dia cai, meio-dia até as 13 sobe de novo,
das 13 às 14 dá uma caidinha de novo, das 14 às 15, às 15 o valor está lá em cima, né? O cara que vendeu às 15, ó, então parece que o cara do item 1 aqui foi o cara que vendeu na alta, ele vendeu com ela valendo um preço grande. E que sorte que ele deu de vender às 15, porque se ele ficasse com as ações, ia ter uma queda violenta logo na próxima hora. O cara vendeu na hora certinha, né? Apesar de que depois teve uma recuperada. E pode ser que eventualmente vá lá para cima, né? Mas é isso. O cara vender aqui a hora que, né, comprou às 10 da manhã valendo 150 e vendeu às 3 da tarde valendo 460, cara, o cara simplesmente quase mais que triplicou o valor do que ele investiu, né? Das críticas à especulação, né, e o quanto que esses valores não são honestos, né, vamos combinar, a gente deixa para depois. Então, veja, o cara comprou às 10, valendo 150, e vendeu valendo 460. Vamos entender agora os outros aqui. O que comprou às 10, o segundo comprou às 10 e vendeu às 17. Cara, das 10, ele comprou a 150 e vendeu a 200. Quer dizer, o primeiro leva vantagem. O terceiro comprou às 13. Às 13 horas o valor já estava alto, já comprou essa ação cara e vendeu às 15, né? Tudo bem, vendeu junto com o primeiro cara, mas o primeiro cara teve mais lucro, porque ele comprou mais barato. Vendeu no mesmo valor, mas comprou mais barato. Tá? O quarto investidor comprou às 15, cara, comprou no valor mais alto e vendeu às 16, o cara teve o maior, esse foi o de maior prejuízo de todos, né? Comprou no valor mais alto e vendeu no valor mais baixo, né? Tivesse esperado um pouquinho, se vendesse só às 17, teria conseguido menos prejuízo, vamos dizer, né? O quinto comprou às 16 e vendeu às 17. Olha, o cara teve lucro, mas comprou a ação quando estava valendo aí uns R$ 100, um pouco mais que R$ 100, e vai vender a 200. Ele dobra o valor que ele investiu, dobrou. Mas lembra que o primeiro cara triplicou o valor investido, né? Então, o primeiro cara é o cara que teve mais, né, como diz a pergunta aí, fez o melhor negócio. Tudo bem, moçada? Dúvidas? Não, professor. Dá para ler o gráfico? Deu para entender a leitura do gráfico? Tudo certo? Sim, eu entendi. Sim. Tá bom. Ó, esse aqui a gente começa a discutir outras coisas também muito importantes, que é olhar para o gráfico e entender o que ele está dizendo olhando para a cara dele. Tá? Então, como no exercício anterior aqui, a gente faz todo o acompanhamento do gráfico e tal, né? Mas aqui eu já começo a querer que a gente consiga olhar para o gráfico e entender. Nós temos 10 minutos aqui. E entender, de bater o olho, o que quer dizer o gráfico ser horizontal, o que quer dizer o gráfico ser inclinado, e se é mais inclinado, isso quer dizer alguma coisa, não quer? Quer dizer sim, e eu quero que a gente entenda isso já já, tá? O exercício fala de uma empresa de telefonia que oferece planos diferentes para os clientes. E aí no plano K, e aí você vai reparar que já lá nos gráficos tem uma linha referente a esse plano, K, 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 K. O cliente paga R$ 29,00 por 200 minutos. Opa, o tempo está aqui embaixo no gráfico, né? 100, 200, 300, 400, 500 minutos. E 20 centavos por cada minuto adicional, por cada minuto a mais. Então, se ele usar 200 minutos, ele vai gastar R$ 29,90, mas se passar de 200 minutos de ligações, ele vai começar a pagar 20 centavos por minuto usado, por minuto de ligação. No plano Z, o plano Z custa R$ 49,90, mas é R$ 49,90 para 300 minutos, né? E aí só 10 centavos a mais por cada minuto excedente. Opa, então pera, moçada. Ele vai pedir qual é o gráfico que representa esses planos em questão aí. Ó, o gráfico A, o plano Z começa em 49 e se mantém em 49 minutos até 300 minutos de ligações. Tá certo? Concorda comigo? Se você tampa lá, você vai ver que nos primeiros 300 minutos o plano Z não sobe. O plano K tá lá em finge que está em 29,90, não tá abaixo. Então já está errado, né? Teria que estar aqui.
No 29, eu tô apanhando para ler aqui. É 20, 30, 40, né? Não, é 29,90, 39,90, 49,90. Agora tá muito ruim a imagem para mim aqui. Mas é isso, estou lendo aqui, 29,90, 39,90, 49,90. O gráfico do K tinha que estar nessa altura aqui, não nessa que ele está de fato. Mas finge que está aqui, ó. Repara que, de fato, concordando com o que está no enunciado, ele mantém o valor até os 200 minutos, só começa a subir depois. Até aqui, né, imaginando que o gráfico estivesse nesta altura e não nesta, estava bom, estava ok. Por que depois que começa a aumentar, moça, depois que os caras estão usando valores excedentes, esses gráficos não poderiam ser como estão aqui. Por quê, hein? Tinha que ser diferente. Sim, porque o valor de K, ele aumenta mais do que o valor de Z, que é 10 centavos. Perfeito. Quem está falando? Bianca. Bianca, sensacional. Ó, moçada, é assim. O valor de K é 20 centavos a mais para cada minuto. E o valor de Z é só 10 centavos a mais para cada minuto. Então, o valor de Z ele tem que subir menos intensamente do que o de K. Cada minuto que o Z gastar aqui a mais, além dos 300, vai aumentar só 10 centavos. E o de K, cada minuto que ele passar dos 200, vai aumentar 20. Então, a inclinação do gráfico do K, é isso que eu queria que a gente entendesse, a inclinação do gráfico de K, por que o gráfico de K é um gráfico que vai subir, né? Cada minuto sobe mais do que os gráficos, no caso de Z, o gráfico de K vai ser mais inclinado que o de Z vai ser mais tombadinho, mais deitadinho, como está aqui na alternativa D. Ó, o gráfico, o cliente do plano K leva vantagem porque ele começa gastando menos. Mas veja, é um plano apropriado para quem vai gastar, para quem vai usar menos minutos de ligação, porque depois ele começa a pagar 20 centavos por minuto de ligação, e aí vai ter uma hora que olha o gráfico aqui, que é o gráfico certo, por sinal, tem uma hora que o cara do plano K, apesar de gastar o mesmo tanto de um outro do plano Z, vai pagar mais. Para qualquer valor aqui acima de mais ou menos 300 e alguns minutos aqui, precisaria ter feito a conta, é 20, sim, é a mesma coisa, né? 20, né? São 100, é exatamente isso. No 300 minutos, se ambos gastarem 300 minutos, vão gastar os mesmos 49,90. Mas daí para frente, o cara do plano Z só está gastando 10 centavos por minuto e o K está gastando 20 centavos por minuto, ou seja, passa a ser desvantajoso para o cara do plano K. Dito isso, o que eu quero que a gente entenda é essa inclinação dos dois gráficos, do gráfico de K e de Z. Por que o de Z é mais deitadinho? Porque o de Z representa um aumento menos intenso, menos rápido. Vai subindo só 10 a cada minuto que ele vai usar. O de K aumenta 20 a cada mesmo minuto. Então, ele é mais inclinadinho por isso. E eu quero que a gente entenda de olhar para o gráfico que essa inclinação está relacionada com a velocidade com que o valor, no caso, aumenta aí. O valor, no caso, é o valor do dinheiro gasto. Tá? É isso que eu queria. A inclinação maior está associada a uma maior rapidez com que o valor do eixo Y está aumentando, conforme o tempo vai passando. Tudo bem? Deixa eu vir para esse aqui primeiro, que nós temos 3, 4 minutos e eu quero falar disso aqui, porque esse aqui vai aproveitar a ideia, tá? Uma torneira mal fechada pinga água dentro de um copo apresentado ao lado, numa taxa constante. É pinga, 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 pinga. Não tem pinga, 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 pinga sempre com o mesmo intervalo entre uma gota e outra. O que podemos dizer a respeito da taxa de aumento do nível da água dentro do copo? Moçada, veja, o que me interessa aqui, na verdade, é o seguinte: construa um gráfico do nível da água. Nível da água é a altura da água no copo, né? Nível da água é a altura da água no copo em função do tempo desde o zero, que é o copo vazio, até o total do preenchimento. Moçada, vou fazer aqui meio na louca aqui.
Vou fazer um gráfico aqui no espaço que me sobra e eu quero representar essa ideia da rapidez aí no gráfico. Você concorda comigo, moçada, que como o copo é mais fino no começo e é mais largo no final, as gotas vão promover um aumento da altura da água no copo, inicialmente mais rápido do que no final. No final precisa de muitas gotas para subir um tantinho. E no começo, essas mesmas gotas sobem mais do que no final. Portanto, dá para entender isso? Se dá para entender isso, dá para você entender então por que esse gráfico vai ser uma coisa assim, ó. Como eu disse, a inclinação está relacionada com a velocidade da mudança, né? E aí a velocidade da mudança no começo é maior. Então, repara que a inclinação ali, deixa eu mudar de cor para fazer uma firulinha aqui, né? Olha só, no comecinho, se você pegar o começo do gráfico aqui, você vai ver um gráfico que está com esta inclinação aqui. Se você pegar o final do gráfico, você vai ver um gráfico que está com essa inclinação aqui. Ó, compara este com este. Esse aqui está mais inclinado do que esse. Isso representa o quê? Isso representa que esse gráfico representa um momento onde a variação está acontecendo com uma rapidez menor do que esse comecinho aqui. E a gente entendeu isso porque entendeu que isso se deve à largura do copo embaixo e à largura do copo em cima. A diferença delas é que vai determinar essa mudança. Tudo bem? Tudo bem. E aí, que alternativa que dá certo aí no exercício? A, B, C ou D? Moçada? Ele está falando da taxa de aumento do nível d'água dentro do copo, né? A taxa de aumento no começo é maior, depois é menor. Então, a taxa de aumento é decrescente, né? Que é isso que nós, sei lá, achei que a gente tinha entendido. Eu vou dar uma pausa aqui, porque nós vamos cair, mas a alternativa certa é a D. E eu queria que a gente entendesse que esse gráfico aqui é um gráfico que está concordando com essa ideia, né? Um gráfico que tem essa cara aqui, está dizendo isso, que a taxa de aumento existe, mas ela está cada vez mais sutil, mas ela é uma taxa de aumento decrescente, tá? Vamos cair, porque o Zoom vai cortar a gente, já já a gente volta no mesmo link, tá bom? Tá ok.